Meu nome é Brian Henrique e esse aqui é o curso de PowerShell. Dando continuidade ao curso, nessa aula aqui a gente vai falar sobre os alias, ou seja, um apelido para alguma coisa. Um alias no PowerShell ele é muito importante, mas se ele simplesmente fosse importante porque ele é um apelido para abreviar um comando, não sei, eu não falaria dele aqui. Eu vou falar dele aqui porque ele tem duas utilidades que eu acho muito boas. A primeira delas é o seguinte: um alias permite a gente alterar, executar um comando dentro do PowerShell com pouca ou nenhuma alteração. Por exemplo, se eu vier aqui criar um novo arquivo bat, vou colocar aqui echo.bat. Se eu vier aqui em editar, echo off, né? Esse echo off, colocar só um echo olá e vou dar um pause. Quando eu executo, ele fala pra gente, tá bugado ali, né, mas tá mostrando olá, e falar aqui pressionando qualquer tecla para continuar. Se eu mudar a extensão dele para .ps1, que é a extensão do PowerShell, e executar, ele fala olá, pressione qualquer tecla para continuar. Então aqui também ele não tem aquela chatice lá de acento ficar dando problema. No PowerShell isso já está resolvido. Tranquilo? Então a gente só alterou a extensão e ele já rodou. Aí você me pergunta, tá, mas para que uma nova linguagem sendo que ele usa os mesmos comandos do BAT? Não, ele não usa os mesmos comandos. Ele usa o conceito de alias. Então vamos ver isso aqui. Get-alias para saber os alias. Mas antes de tudo, vamos dar um get-command para saber todos os alias. Então, aqui ó, deixa eu colocar o asterisco, traço alias para listar todos os alias. Onde também poderia usar um alias do get-command, que é o gcm traço, alias. Olha só, um GCM também, ou seja, o get-command também tem um alias. O alias ele abrevia o nome dos comandos. Não é possível, lembrando, não é possível criar um alias para os parâmetros também. É só unicamente o nome do comando. Se eu der um GCM traço e acessar os parâmetros, eu posso usar tranquilamente. Mas eu não posso criar um alias utilizando também o parâmetro. É só o nome. Tranquilo? Então já que a gente já tem aqui agora o nome dos alias, vamos começar listando os alias, ou seja, vendo os alias. A gente dá o get alias. Olha só, vários alias que a gente tem. Mas olha aqui uma coisa interessante, que é para quem já trabalhou com BAT, já mexeu com BAT. No CMD, para a gente alterar um diretório, a gente usa o comando cd. Enquanto no PowerShell a gente usa o set location. Então aqui ele está falando o seguinte, que não existe cd aqui dentro. Existe set location. Mas quando eu digito cd, na verdade cd não é um comando, cd é um alias de set location. Outros que sejam interessantes para vocês é o copy, o cp, o cpi, sl para setar a localização, o sleep para contar o tempo, é equivalente ao pause, entre aspas. Tranquilo? Então vamos limpar a tela aqui e vamos executar de novo, só clicar para cima ou para baixo, tá, para acessar histórico. Vamos aqui em GCM e vamos listar os alias. Como é que a gente faz para criar um alias? Só dar um new traço alias, o nome do alias, como por exemplo limpar, para a gente criar um command let, aliás, criar um alias do command let limpar. Mas vamos colocar de um modo mais completo. O nome do command let vai ser limpa e o valor desse command let vai ser o clear-host. Quando eu dou enter, o command let está criado. Se der um get-alias e colocar o nome do meu alias, get limpa, aqui vai informar para mim o seguinte, que o tipo dele é um alias, o nome dele é limpa, mas ele faz referência a clear-host. Aí você me pergunta, também é possível saber se um comando tem algum alias? Sim, isso é possível. É só dar um get-command, ou melhor, get-alias-definition, e aqui eu coloco o nome do meu command let, como por exemplo clear-host. Quando eu dou um enter, eu percebo o seguinte, que ele tem 5 alias diferentes. O A, que é coisa minha, o clear, o cls, o hora
E o limpa é tudo command-let. Aqui é coisa minha, aqui é coisa minha e aqui é coisa minha. O padrão aqui mesmo é o clear e o CLS. O clear provavelmente ele vem, sei lá, de algum terminal que eu não conheço. O CLS ele vem do CMD. Tranquilo, já que a gente já aprendeu como criar, também é importante eu tirar uma dúvida logo antes de vocês despertarem ela. Tem como eu criar um command-let com o mesmo nome do outro? Não, não tem. Se der um new alias em cima de outro, dá um erro falando que não pode criar um alias que já existe. Aí você me pergunta, tá, mas e se eu mudar o command-let? Por exemplo, get-host. Também não dá, esse nome já existe. Então, como é que eu vou fazer para alterar um alias que já existe? É só dar um set-alias, ou seja, a diferença entre new alias e um set alias é que um new alias ele apenas cria, enquanto um set alias, ou seja, definir um apelido, ele tanto cria quanto ele pode alterar um que já existe. Então, eu vou alterar esse aí que já existe, o limpa. O limpa, vou definir ele como sendo get-host. Agora, se eu der um get alias de limpa de novo, repare que ele faz referência a get host. Tranquilo? Outra dúvida que você pode ter. Mas Brian, eu posso criar um alias de um outro alias? Pode também. Se eu dar um set-alias, w vai ser um alias de limpa, ou seja, estou criando um alias de um alias. Quando eu dou um w, ele retorna para mim o get host. Ok? Se eu der aqui um get-alias de w, ele diz para mim o seguinte, que w é um alias de get host. Tranquilo? Vamos limpar a tela aqui. Eu vou ver de novo todos os alias, todos os command-lets do alias. Vamos falar então um pouquinho sobre já falamos sobre o get alias, sobre o new, sobre o set. Vamos falar então um pouquinho sobre como exportar um alias. Muito simples. Para exportar um alias é simplesmente eu dar um export-alias e definir o caminho. Vou colocar aqui o parâmetro path, eu simplesmente colocar um caminho. Vou salvar no desktop. Vou colocar aqui o host, aliás home, barra desktop. Opa, se foi negado. O desktop barra teste.txt. Ok? Então vai criar ali teste.txt. Agora quando eu abro isso aqui, eu abri usando o bloco de notas, repara o seguinte, ele vai criar uma infinidade de informação. Isso aqui tudo é alias. Se você olhar um pouco de perto, perceba o seguinte, que o primeiro parâmetro aqui nessa linha é o nome do alias, o segundo parâmetro é o valor desse alias, e o terceiro argumento, na verdade, melhor dizendo, é uma descrição dele. Uma descrição que diz respeito ao escopo dele, ou seja, aonde ele vai funcionar. Mas eu não acho importante citar. Na hora de exportar um alias, path, que é o seu caminho, né? Home, barra desktop, barra teste.txt. Então a gente pode fazer aqui o seguinte, na hora de salvar um alias, na hora de exportar esse alias, né, a gente pode salvar ele em dois formatos. Vou colocar aqui o parâmetro S, vamos dar o Ctrl espaço para acessar o IntelliSense. A gente pode salvar ele como um arquivo CSV, ou seja, um arquivo de tabela do Excel, por exemplo, ou em um script. Vamos salvar então como script. Mas na hora de salvar como script, a gente vai ter que mexer umas coisinhas aqui. Vamos botar aqui como PS1, que é a extensão do PowerShell, a extensão de script do PowerShell. PowerShell 1. Aqui vamos colocar, né, como script, para salvar como script. Pronto, salvo. E olha só, quando a gente vem aqui para visualizar, repara que agora ele coloca o comando completo, como delete completo. Set alias, o nome, que é um for-hash, o valor, for-hash object, uma descrição nula, e as opções, que é apenas leitura, todos os escopos. Então quando eu executo um import-alias, ele vai abrir, vou dar import aqui, ele vai reexecutar isso aqui tudo. Ou seja, ele vai ler tudo que está aqui dentro desse arquivo e vai executar dentro do PowerShell.
quando eu dou um Enter aqui, ele vai dar um erro. Porque todos esses L's aqui já existem. Agora, se eu limpar a tela, vou apagar isso aqui, e salvar só um L específico, coloco aqui name, e eu quero salvar só o limpa. Salvar limpa e eu salvar também o W. E aquele hora também lá. Eu vou salvar eles dentro desse arquivo de teste. Pronto, salvo. Agora quando a gente abre aqui, olha só, tá aqui os três. Limpa, o W e hora. Salva só os três. E aqui como é que a gente vai fazer agora para importar? É o inverso da exportação. Só colocar aqui o caminho e o import. Ele vai carregar, mas também já existe, né? Então vamos salvar isso aqui. Vamos colar isso aqui e lembrando que no getElias, por exemplo, o W não existe aqui dentro. Se eu der agora importar aqueles arquivos, pronto, ele carregou. E agora se eu der um getW de novo, já está aqui dentro carregado. Então é basicamente isso aí que eu tenho para falar nessa aula. Um conceito muito importante que é o conceito de Alias. Talvez seja uma aula um pouquinho chata, uma aula que no momento vocês não vão ver utilidade nenhuma, mas é uma aula que, segundo o meu planejamento, é muito importante falar dela agora. Então espero vocês na próxima aula e até mais.